Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui mais uma vez dentro do quadro Momento de Reflexão. Que você seja bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esqueça de estar se cadastrando no canal, acionando o sininho, para que a cada programação você esteja junto conosco, meditando na Palavra de Deus. Aqui dentro do quadro estaremos considerando o tema, como teve aí na introdução, né? Na abertura, morte e ressurreição, os fundamentos de uma esperança eterna. Morte e ressurreição, os fundamentos de uma esperança eterna. Antes de lermos o versículo, em que vamos estar lendo no Salmo 16, versículo 10, estaremos aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na tua santa e gloriosa presença, pedimos o seu perdão nossos pecados, te agradecemos, ó Pai, por tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, também pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também possamos, Senhor, estar junto. Abençoa, Pai, esse momento de reflexão, estaremos tratando desse fundamento, a morte e a ressurreição do Senhor. Fundamento este, Senhor, de uma esperança eterna. Faz isso, Pai, durante todo esse período que aqui estivermos. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus e queremos aqui, ó Pai, o que faremos a partir de hoje. Se assim o Senhor me fizer lembrar, Pai, se eu não esquecer, queremos te pedir pela salvação de almas. Que eu venha salvar muitas vidas. Senhor, que ao serem evangelizado, a receber um folheto, a ouvir uma mensagem, Senhor, pelos meios de comunicação, venha ser alvo, Senhor, do teu agir, do teu operar, porque é o Senhor que convence, é o Senhor que transforma, é o Senhor que salva, é o Senhor que liberta. Essa obra é unicamente do Senhor. Por isso, Pai, te pedimos por isso e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O versículo bíblico que vamos estar lendo se encontra no Salmo 16, versículo 10, onde a palavra do salmista ele diz assim: pois não deixarás a minha alma no Sheol, ou na sepultura, outra tradução, nem permitirás que o teu santo, guarde bem essa expressão, teu santo veja a corrupção. Cabe aqui um adendo. Quando a palavra usa a expressão santo, no hebraico significa separado. Aqueles que, sendo alcançados pelo Senhor, compreendendo o valor do arrependimento, da decisão de se voltar para Deus, passam então aos olhos de Deus, pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus e do seu precioso sangue que nos purifica de todo pecado, passa a estar separado para Deus. Então o salmista, quando declara, pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, o salmista está declarando, né, já uma certeza de vida eterna, uma esperança eterna que ainda que a morte chegue, Deus não permitirá que ele permaneça na sepultura, nem a sua alma, muito menos o seu corpo, porque nada ficará aqui. No seu devido tempo, pela promessa da palavra de Deus,
todos nós, de igual modo, que cremos no Senhor Jesus, que fazemos parte da sua igreja, que fazemos parte do seu povo, e isso pelos méritos únicos da cruz, não permaneceremos ali. Estamos separados de momento para Deus, para estarmos servindo ao Senhor, porém até a morte o Senhor, Ele já nos concedeu a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as Escrituras, Ele morreu por conta dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que a morte e a ressurreição, a Bíblia deixa bem claro que estes são o fundamento dessa esperança eterna. Observe o que Paulo diz em Romanos, capítulo 10 e versículo 9. Capítulo 10 e versículo 9. Observe bem. Porque se com a tua boca, deixa eu ver se eu abri para vocês. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, olha só, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou, olha só, dentre os mortos é porque estava morto, dentre os mortos será salvo. Então, se o Senhor Jesus viesse, se o Senhor Jesus cumprisse a lei como fez, e foi para a cruz e morreu sem qualquer pecado, isso ainda não seria o suficiente sem a ressurreição. A ressurreição foi o clímax da propiciação de Deus. A ressurreição é a voz retundante de Deus de que Ele se agradou do sacrifício do Senhor Jesus pela minha vida e pela tua vida. Mas o que me chamou a atenção, que eu preciso deixar aqui como comentário e nossa reflexão, ainda que o salmista aqui esteja falando, né, referente à sua fé, de que não ficaria ele na sepultura, nós observamos, amados, que pelo teor desta expressão do salmista, entendemos que ele já estava falando, anunciando profeticamente a questão da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o salmista Davi, ele já morreu, como todos que com ele já partiram, nossos irmãos também, morreram e os seus corpos entraram em decomposição. Quando ele diz assim, não, o teu santo não veja a corrupção, está falando da decomposição do corpo. Então essa expressão do salmista, ela tem estas duas variantes. A primeira referente à sua fé em Deus e à sua esperança eterna. Porém, pelos princípios que só Jesus é que viveu essa realidade, entendemos pelo Novo Testamento e pelas Escrituras que aqui era um ato profético do Senhor Jesus. E é isso que eu queria chamar a atenção de você, meu amado e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, assim como me chamou a atenção. Porque ele diz, pois não deixará minha alma no Sheol, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. Jesus, ele morreu e no terceiro dia. E por que no terceiro dia? Porque para a cultura de então e a ciência dos judeus, a pessoa era categoricamente considerada como realmente morta depois do terceiro dia. Porque eles criam que até o segundo dia a pessoa, por algum motivo, ela poderia voltar à vida. E diante disso, e sabendo Deus, antes da fundação do mundo, de tudo isso, porque o Senhor não é pego de surpresa, o Senhor já deixou essa profecia
deixou esse aspecto destes fundamentos, que ele morrer e no terceiro dia, fundamentando que ali estava realmente morto, ele ressuscitaria pelo poder de Deus. E essa morte aqui, por esse e dentro desse aspecto, foi o que me chamou a atenção, foi a morte programada pelo Senhor. Foi a morte que aconteceu sendo o Senhor Jesus santo, impecável. E ele não sofreu qualquer corrupção. Porém, a morte que diz respeito à minha vida e à tua vida, ela é uma morte consequencial. A morte que sofremos é por conta do pecado. É por conta da desobediência do nosso primeiro pai Adão. Porque o salário do pecado é a morte. Observe bem. E o Senhor Jesus não pecou. Mas ele nos tomou toda a ira que era para ser contra nós sobre si, do mundo todo. Por isso que o Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que deu seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça e tenha a vida eterna. E Isaías 53 fala que ele agradou Deus moê-lo. Ali estava se unindo ali a misericórdia, a justiça, a paz, estavam se beijando, estavam se unindo ali na cruz do Calvário, como diz o salmista no Salmo 85, versículo 10 ou 15, eu vou ver agora aqui, quando ele diz, é o 10, quando ele diz assim: a benignidade, que é o amor, e a fidelidade se encontraram. A justiça, a misericórdia, a benignidade. A justiça e a paz se beijaram. Foi nesse ato salvífico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi isso que me chamou a atenção, essa expressão. Porque essa morte, ela foi por conta dos nossos pecados que recaiu sobre o Senhor Jesus. Porém, já estava antes da fundação do mundo, programada para que acontecesse através da pessoa do Senhor Jesus, nesses moldes. De acordo com aqui está, nenhum de nós morremos e não veremos a corrupção. Todos que morreram já se decomporam, já se decompôs. Porém, naquele dia em que o Senhor adivinha, ao tocar da trombeta, diz a Bíblia que, em primeiro lugar, os mortos ressuscitarão, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos estaremos juntamente com eles a nos encontrar nos ares com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele o ressuscitou no terceiro dia. Por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, deixa aqui eu encontrar o versículo bíblico. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo ele fala sobre isso. Quando ele diz, vamos ler o 13, mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, olha só, logo é vã nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Logo, amados, a morte, porém também a ressurreição, são eles os fundamentos de uma esperança eterna. Para tanto, agora aqui eu vou deixar os 3 pontos,
Morte e ressurreição, os fundamentos de uma esperança eterna. Em primeiro lugar, cujos alicerces tiveram a sua origem no amor e na abnegação de Cristo. Quando o Senhor veio e se fez carne, despojando da sua glória, ele já veio ciente. E ele veio por amor e foi até o fim por amor, como diz a palavra de Deus através do apóstolo João, capítulo 13, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, ó: antes da Páscoa, da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado, olha só, os seus que estavam no mundo, amou até o fim. O Senhor Jesus, amado, sabia de tudo quanto iria acontecer. Outra passagem bíblica que fala desse amor e abnegação se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo 10, quando diz aqui, no versículo 10: todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar quando ele se puser, olha só, como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Quando ele diz, ele vai enfermar quando se puser como oferta do pecado, que foi o momento ali que depois da crucificação ele morreu. Porém diz aqui, verá a sua posteridade, falando o profeta Isaías já 700 anos antes de Cristo, da sua ressurreição. Verá a sua posteridade, ou seja, que ele ressuscitaria. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos ler novamente? A parte C, B. Fazendo-o enfermar quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A segunda razão que a morte e a ressurreição é os fundamentos de uma esperança eterna é por conta que os alicerces tiveram a sua origem desses fundamentos por conta da corrupção universal da humanidade. Quando nós lemos no versículo de Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram quando vão e destituídos estão da glória de Deus. Quando vamos para o Salmo 14, versículo 1 a 3, diz que Deus, olhando do mundo, não viu, olhando para nós, não viu um justo sequer. Todos tinham se desviado, todos tinham se tornado imundo. Ninguém buscava ali o bem ou buscava a Deus. Então esse fundamento da morte e ressurreição de Jesus Cristo teve a sua origem na preocupação, no amor, na intenção misericordiosa e longânima de Deus para que nós não permanecêssemos na sepultura. O Senhor tinha que morrer e também tinha que ressuscitar. E ele proclamou para os discípulos que ele seria entregue aos religiosos. E ele iria ser crucificado, porém ele disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E por último, cujo alicerce tiveram a sua origem no cumprimento profético da morte e ressurreição de Cristo, estabelecido, olha só, desde a eternidade. Quando nós lemos aqui, e aqui encerramos, Efésios capítulo 1, versículo 4, quando ele diz assim, ó: como também nos elegeu, olha só, nele, antes da fundação do mundo, ou seja, no tempo e no período da sua eternidade, que não é período. Eternidade não tem começo nem fim, mas foi nesse momento que ele nos elegeu. Nele, ó, ele nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ó, e nos predestinou para sermos filhos
de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, foi da vontade de Deus. Ele poderia ter vindicado o juízo como fez no tempo de Noé. No tempo de Noé. Porém, ele nos preparou o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio e como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro e ali se entregou por nós. Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou, permaneceu 50 dias ainda ali em Jerusalém e depois foi assunto ao céu, onde está sentada de nosso Deus e Pai e intercede por mim e por você, para que não venhamos nos remover, que não venhamos a mover-nos desse alicerce e deste fundamento que nos concede uma esperança eterna, uma esperança que, aliás, Pedro diz que não murcha, que o ladrão não rouba e que e será um fato, assim como foi a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Pela fé no Senhor, nós também haveremos de ressuscitar. Por quê? Porque os fundamentos, eles foram alicerces inabaláveis, inacessíveis, que foi o alicerce quando Jesus morreu e também ressuscitou, dando conta e testemunho do agrado de Deus. E agora, pelo seu precioso sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, nos abriu uma porta, nos abriu um caminho para esta viva esperança, essa esperança eterna. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos.